Ela achou que algumas palavras bem escolhidas seriam suficientes para tirar um homem negro da primeira classe. Mas tudo mudou no instante em que ele, com toda a calma do mundo, colocou a mão no bolso e mostrou seu distintivo do FBI. Patricia Langford caminhava com elegância pelo aeroporto internacional de Dallas-Fort Worth. Sua mala de grife deslizava suavemente atrás dela. Ela conhecia esse trajeto de cor, Dallas até Washington DC, sempre na primeira classe, o único jeito que ela aceitava viajar. Para ela, voar já era uma rotina luxuosa. Embarque prioritário, champanhe de cortesia, conversas baixas entre executivos, tudo previsível, tudo exclusivo. Mas, naquele dia, algo fugiu do roteiro. Quando chegou à sua fileira e viu um homem negro, impecavelmente vestido com um terno azul marinho, já acomodado ao seu lado, seus passos vacilaram. Ele exalava uma confiança tranquila. Estava com o laptop aberto, os olhos atentos à tela, como se analisasse algo importante. Patricia apertou os lábios e colocou a sua bolsa no compartimento com um pouco mais de força do que necessário. Sentou-se, tentando disfarçar o incomodo. Aquilo não era o que ela esperava da primeira classe. O homem, Daniel Stokes, mal notou sua presença. Digitava com foco absoluto, completamente absorvido pelo trabalho. A luz do laptop refletia na pele escura dele, destacando os traços marcantes do rosto. Ele parecia estar exatamente onde devia estar. Patricia, no entanto, não conseguia aceitar isso. Respirou fundo, ajeitou-se no assento e, como por acaso, empurrou a bolsa contra o apoio de braço dele. Nenhuma reação. Ela endireitou a postura, olhou ao redor, esperando que algum comissário percebesse o erro. Então, ela foi além. Inclinou-se discretamente em direção a ele. Com licença, disse ela, com voz polida, tem certeza de que está no lugar certo? Daniel nem desviou o olhar da tela. Tenho. Só isso. Sem justificativas. Sem desculpas. Patricia pigarreou, desconfortável. Procurou com os olhos algum membro da tripulação e encontrou Emily Jacobs, uma comissária jovem, simpática, que ajudava outros passageiros. Com um leve movimento da mão, chamou-a. Daniel suspirou, quase imperceptível. Emily se aproximou, sorridente. Está tudo bem, senhora. Patricia deu uma risadinha forçada, como se tudo aquilo fosse um mal-entendido engraçado. Acho que houve uma pequena confusão. Acredito que esse cavalheiro está no assento errado. Emily consultou rapidamente a lista de passageiros em seu tablet. Olhou para Daniel, que finalmente ergueu os olhos. Seu rosto não mostrava surpresa, nem indignação. Havia outra coisa ali. Algo mais profundo. Na verdade, o Sr. Stokes está sim no lugar correto, disse Emily com educação. O bilhete da senhora é o 2A. Ele está no 2B. Patricia piscou, os dedos apertando o apoio de braço. Que estranho, murmurou, forçando um sorriso. Tem certeza? Emily já entendia o que estava acontecendo. Absoluta, senhora. Tudo está conforme o previsto. O rosto de Patricia se contraiu por um segundo, mas ela rapidamente recompôs a expressão. Bem, erros acontecem. Virou-se para a janela. Mas aquilo estava longe de ter acabado. Daniel voltou ao trabalho, como se nada tivesse acontecido. Emily hesitou por um instante, percebendo a tensão, mas acabou se afastando com um aceno. Já Patricia estava fervendo por dentro. Seus dedos tamborilavam no joelho, a respiração curta, o olhar indo do homem ao comissariado. Ele não reagia, não se justificava, não tentava tranquilizá-la. E isso só piorava tudo. Ela esperava um jogo. Ele não estava jogando. Ela não era do tipo que deixava as coisas passarem. Com os braços cruzados, rígida na poltrona, Patricia apertou o botão de chamada. Um sinal discreto soou no teto. Pouco depois, Emily reapareceu, sorrindo como antes. Posso ajudar em algo, senhora? A voz de Patricia veio baixa, fria. Eu gostaria de mudar de assento. Emily franziu levemente a testa. Oh, a senhora está desconfortável. Há algum problema com o assento? Patricia hesitou. Não podia dizer o que realmente pensava. Em vez disso, inclinou levemente a cabeça na direção de Daniel e sussurrou. Eu só, não me sinto confortável aqui. As palavras saíram devagar, calculadas. O sorriso de Emily vacilou. Sinto muito ouvir isso, senhora. Se for um problema técnico, posso tentar. Não, interrompeu Patricia. Não é o assento. Patricia interrompeu. É que, ela soltou o ar com força, eu só preferia sentar em outro lugar. Emily olhou rapidamente para Daniel,
que havia pausado a digitação novamente, mas continuava em silêncio. Ele ouvia, aguardava. Os dedos pairavam sobre o teclado, o maxilar travado. Deixe-me verificar se há assentos disponíveis, disse Emily, tocando no tablet. Só um momento. Patrícia se recostou, os lábios apertados numa linha firme. Daniel não reagiu. Não discutiu. Não a confrontou. Nem sequer olhou em sua direção. E isso a enfureceu ainda mais. A alguns assentos dali, um homem de blazer virou sutilmente a cabeça, fingindo mexer no celular, mas claramente ouvindo tudo. Uma mulher cutucou o marido. As pessoas estavam começando a notar. Os dedos de Emily deslizaram rapidamente pela tela. Sinto muito, senhora, mas estamos com lotação máxima hoje. Não há assentos disponíveis na primeira classe. O estômago de Patrícia se revirou. Emily ofereceu um sorriso educado. Posso verificar se há algum lugar disponível na econômica. O rosto de Patrícia ficou vermelho. Econômica. Como se ela algum dia. A voz falhou na garganta. Isso não vai funcionar, respondeu por fim, engolindo seco. Emily manteve o sorriso profissional. Nesse caso, espero que não se importe em permanecer em seu assento atribuído. Patrícia forçou um sorriso contido. Suponho que não tenho escolha. Emily assentiu com um leve gesto. Se precisar de qualquer coisa, é só me chamar. Ela se afastou, mas Patrícia mal notou. Os ouvidos zuniam. Daniel, ainda em silêncio, voltou para o laptop. Retomou a digitação. Aquela era a resposta dele fingir que ela nem estava ali. Os dedos de Patrícia se fecharam em punhos. Isso não tinha terminado. Ela inspirou com força e apertou o botão de chamada novamente. Dessa vez, Emily hesitou por um segundo antes de voltar. Senhora? Patrícia endireitou a postura. Quer falar com alguém responsável. O rosto de Emily manteve a neutralidade. Eu sou a comissária-chefe deste voo. Há algo que eu possa esclarecer? A voz de Patrícia ficou mais afiada. Preciso falar com o comandante de bordo. Ou com o piloto. Um murmúrio percorreu a cabine. Alguém soltou uma risadinha abafada. Emily manteve a compostura, mas já demonstrava sinais de impaciência. Senhora, o piloto está se preparando para a decolagem. Ele não estará disponível agora. Mas terei prazer em ajudá-la com qualquer coisa. Patrícia cerrou os lábios. O maxilar travado. Daniel continuava impassível. Nem nervoso, nem desconfortável. Como se já tivesse passado por isso antes. Ela baixou a voz. Eu não me sinto segura. Isso mudou tudo. O sorriso de Emily desapareceu. O corpo ficou rígido. Daniel parou de digitar. Do outro lado do corredor, um homem de meia-idade com fone Bluetooth murmurou. Lá vamos nós de novo. Emily se endireitou. Desculpe, senhora, poderia esclarecer o que quer dizer? Patrícia entrelaçou as mãos no colo, inclinando a cabeça levemente. Eu só, não me sinto confortável, disse ela, pausando no momento exato, deixando o não dito pairar no ar, não quero causar problemas. Só acho que seria melhor se alguém trocasse de lugar. Daniel fechou o laptop. Dessa vez, olhou diretamente para ela. E, pela primeira vez, Patrícia hesitou. Sentiu uma pontinha de incerteza. Mas ela não ia desistir. E agora, estava mais alta. Mais firme. A cabine mergulhou em um silêncio estranho. As palavras dela pesavam no ar. Eu não me sinto segura. Ela não gritou. Não precisou. Era uma frase escolhida com precisão, e com intenção. Emily, ainda parada ao lado dela, não se moveu de imediato. Os olhos correram até Daniel, que agora tinha o laptop fechado sobre o colo, as mãos apoiadas por cima. Ele não sorria. Nem franzia a testa. Apenas encarava, em silêncio. Patrícia sustentou o olhar. Por enquanto. Emily respirou fundo. Senhora, disse com cuidado, está dizendo que se sente ameaçada. Patrícia deu um leve encolher de ombros, deixando a dúvida pairar. Não estou dizendo isso. Só não me sinto confortável. Só isso. Do outro lado do corredor, o homem com o Bluetooth soltou um inacreditável. Uma jovem, 3 fileiras atrás, levantou o celular, fingindo digitar, mas claramente gravando. Outros passageiros murmuravam entre si. Cabeças se viravam em direção a Patrícia. Ela percebeu. Sentiu a mudança no ar. A maré estava virando contra ela. Mas ainda assim, não cedeu.
Isso é um pedido simples, disse ela, fingindo cortesia. Só estou pedindo para ser acomodada. Se estou desconfortável, não tenho o direito de trocar de lugar. Emily apertou o maxilar. Senhora, eu já verifiquei. Não há assentos disponíveis na primeira classe. Patrícia apertou os lábios. E na econômica? Emily hesitou. Temos 2 lugares vagos lá. Patrícia se endireitou. Perfeito. Ele pode ir para um deles. O murmúrio percorreu a cabine. Daniel inspirou fundo. Os dedos tamborilaram uma vez sobre o laptop. Depois, pararam. Ele não respondeu. Não discutiu. Mas também não se mexeu. Emily piscou, como se estivesse revendo mentalmente as palavras que tinha acabado de ouvir. Senhora, disse agora em um tom mais firme e baixo, só para confirmar, você quer que eu transfira esse passageiro para a classe econômica, porque você não quer sentar ao lado dele? A pergunta de Emily veio firme, sem hesitação. Patrícia assentiu, erguendo o queixo. Sim. Emily inspirou profundamente pelo nariz. Isso não vai acontecer. Os olhos de Patrícia se arregalaram. Com licença. Emily cruzou as mãos à frente do corpo, mantendo a voz firme. O Sr. Stokes tem um bilhete de primeira classe, assim como a senhora. Está no assento designado. Eu não posso, e não vou, pedir que ele mude de lugar. O rosto de Patrícia ficou vermelho. Ela estava perdendo o controle. Os passageiros agora olhavam abertamente, alguns cochichando, outros balançando a cabeça em reprovação. A jovem com o celular ainda estava gravando. O estômago de Patrícia se revirava. Isso é um absurdo, sibilou ela. Só estou pedindo a mesma cortesia que seria oferecida a qualquer um que estivesse desconfortável. Emily permaneceu firme como uma rocha. A senhora está-me pedindo para remover um passageiro pagante do seu assento na primeira classe e colocá-lo na econômica, sem nenhum motivo válido. Isso não é cortesia. Isso é discriminação. Um silêncio cortante caiu sobre a cabine. Alguém assobiou baixinho. Daniel não se moveu, não disse nada, apenas observava Patrícia, com paciência e olhos atentos. O pulso de Patrícia batia forte nos ouvidos. Nada estava saindo como ela havia imaginado. Emily endireitou os ombros. Senhora, estamos prestes a taxiar. Se a senhora não conseguir permanecer sentada e seguir as instruções da tripulação, terei que pedir que desembarque da aeronave. O chão pareceu sumir sob os pés de Patrícia. O quê? A voz de Emily continuava calma, mas agora cortante. A senhora tem 2 opções, permanecer no seu assento, em silêncio, ou sair do voo. Mas o Sr. Stokes não vai sair. Alguns passageiros aplaudiram discretamente. Patrícia sentiu a humilhação subir pela garganta como um incêndio. Aquilo não era como as coisas deveriam funcionar. Ela não era o tipo de pessoa que levava sermão. Ela sempre foi ouvida. Respeitada. Abriu a boca para retrucar, mas antes que pudesse soltar uma palavra, Daniel colocou calmamente a mão no bolso do blazer. Tirou um estojo de couro. Abriu com um clique seco. E ali, sob as luzes da cabine, brilhou o distintivo dourado do FBI. O ar dentro do avião mudou num instante. O corpo inteiro de Patrícia enrijeceu. Passageiros engasgaram de surpresa. Alguns até riram. A jovem com o celular deu zoom imediatamente. A voz de Daniel era calma. Fria. Sem emoção. Senhora, disse ele, inclinando levemente a cabeça, gostaria de registrar uma denúncia oficial. Posso anotar seu depoimento agora mesmo. Patrícia prendeu a respiração. Nada saía. Daniel não piscava. Não se movia. Apenas esperava. E, pela primeira vez, Patrícia se sentiu completamente encurralada. Mas aquilo não era só vergonha. Agora havia consequências reais. O silêncio era espesso. Incômodo. O distintivo ainda brilhava sob a luz. Era impossível ignorar. Era o tipo de revelação que muda tudo, que reorganiza a hierarquia da sala sem precisar dizer nada. Aqueles que murmuravam antes agora estavam paralisados, encarando. Uns com sorrisos nos lábios, outros de olhos arregalados. A boca de Patrícia secou. A mente girava em busca de uma saída. Uma desculpa. Qualquer coisa. Mas não havia saída. Ela tentou falar, mas o som saiu fraco, quebrado. É eu. Daniel inclinou levemente a cabeça. A senhora disse que se sentia desconfortável, continuou, com um tom educado, mas afiado como lâmina. Isso é uma alegação séria, principalmente em um voo federal.
Se acredita que eu fiz algo impróprio, posso anotar seu relato agora. O mundo de Patrícia começou a desmoronar. Segundos atrás, ela controlava a narrativa. Esperava empatia. Esperava que alguém, qualquer um, tomasse o seu lado. Mas agora, ela era o centro da suspeita. Um homem 2 fileiras à frente soltou uma risadinha. Isso aqui está imperdível. A jovem com o celular já estava filmando o rosto dela de perto. Emily continuava ao lado, braços cruzados, o olhar neutro, mas havia algo ali, um entendimento silencioso, uma firmeza que não precisava de palavras. Todos estavam esperando. Patrícia respirava rápido, curto. Não podia admitir que mentiu. Não podia confessar que inventou tudo só para tirá-lo dali. Mas se insistisse, se fosse até o fim, estaria acusando um agente federal de representar perigo a bordo. E isso teria consequências gravíssimas. As mãos tremiam no colo. Daniel ainda a encarava, firme. E então, depois do que pareceu uma eternidade, Patrícia balançou a cabeça, quase imperceptível. Não, murmurou. Sem queixa. Daniel assentiu com leveza, como se já esperasse por isso. Fechou o distintivo, guardou no bolso e reabriu o laptop. Como se nada tivesse acontecido. Para ele, o assunto estava encerrado. Mas para Patrícia, o pesadelo estava só começando. Alguns passageiros murmuraram aprovação. Outros bateram palmas discretamente. O homem do outro lado do corredor voltou para o jornal com um sorriso no canto da boca. A jovem com o celular já estava digitando. O coração de Patrícia batia como um tambor. Ela queria desaparecer. Sumar. Voltar no tempo e apagar os últimos 10 minutos. Mas não havia volta. Ela tinha-se exposto. Tinha sido desmascarada. E pior, havia testemunhas. Vídeos. Provas. Seus olhos correram pela cabine, desesperados, procurando um aliado. Mas ninguém ali estava do seu lado. Patrícia olhou ao redor, em busca de um olhar simpático, de alguém que pudesse, talvez, compreender seu lado. Mas ninguém a olhou com empatia. Nem mesmo Emily, a comissária que até minutos atrás demonstrava paciência, agora mantinha uma expressão fria, distante, profissional. Patrícia engoliu seco. Queria dizer algo, queria argumentar, recuperar o controle da situação, mas lá no fundo, ela sabia, não havia mais nada a ser dito. E o voo nem sequer havia decolado. E mesmo assim, de alguma forma, ela já tinha perdido. Mas não era apenas vergonha que ela sentia. Era o início das consequências reais. Sentada, com a coluna rígida e os olhos fixos à frente, Patrícia mal conseguia respirar. O rosto ardia. Não era só embaraço, era humilhação, completa. Daniel, ao seu lado, já tinha voltado ao normal. O laptop estava novamente aberto. Seus dedos dançavam calmamente sobre o teclado. Era como se Patrícia nem existisse. Mas o resto da cabine lembrava muito bem. Do outro lado do corredor, o homem com o fone Bluetooth sorria sozinho, como quem acabara de presenciar um espetáculo inesperado. A jovem que gravava o vídeo não estava mais digitando, mas o celular permanecia inclinado, estrategicamente, pronto para captar qualquer nova reação. Até os comissários, que deveriam manter uma postura neutra, agora exibiam um ar diferente, mais contido, mais observador. Emily, em especial, permanecia por perto, com os olhos atentos. E Patrícia sentia cada olhar, cada julgamento silencioso pairando no ar como uma nuvem pesada. Ela tinha errado. Feio. Os dedos tremeram no colo. O coração acelerado batia como um alarme preso dentro do peito. Isso não era um pequeno mal-entendido. Não era algo que ela poderia contornar com um riso forçado e tudo bem. Ela tinha tentado tirar um agente do FBI do assento dele. E tinha feito isso, na frente de uma câmara. As consequências agora ganhavam peso, forma, presença. Sua boca secou. Emily deu um passo à frente, a voz ainda educada, mas agora sem doçura. Senhora, disse ela em tom baixo, porém firme, preciso confirmar se a senhora está em condições de permanecer neste voo, sem causar novas interrupções. Patrícia enrijeceu. Vários passageiros voltaram a olhar, fingindo desinteresse, mas claramente atentos. Ela queria gritar. Queria perguntar por que estava sendo tratada como problema, quando tudo o que fez foi expressar desconforto. Mas o distintivo de Daniel mudava tudo. O que antes era controle agora era prisão. Ela estava encurralada. Forçou um sorriso tenso, tentando parecer calma. Estou bem. Emily manteve o olhar por mais um segundo. Depois assentiu lentamente.
Vou confiar na sua palavra. E se afastou. Patrícia soltou o ar com dificuldade. As mãos apertadas no colo tremiam levemente. Parecia que havia terminado. Mas ela estava errada. Muito errada. Um bip agudo quebrou o silêncio. Ela olhou para o lado, a jovem com o celular sorriu para a tela e deu 2 toques rápidos. O estômago de Patrícia revirou. Ela conhecia aquele olhar. Já tinha visto nos rostos dos próprios netos quando postavam algo online, algo que sabiam que iria viralizar. O medo apertou no peito. Virou-se ligeiramente, o coração acelerado, e espiou a tela da jovem. O vídeo já estava no ar. O ar fugiu dos pulmões. A legenda era simples, brutal. Mulher racista tenta remover homem negro da primeira classe, e descobre que ele é do FBI. As mãos de Patrícia ficaram geladas. O voo ainda nem havia decolado. E ela já tinha perdido. De vez. E se o vídeo já estava online, não havia como impedir o que viria a seguir. Tentou voltar a encarar a frente, respirar fundo, convencer a si mesma de que talvez, só talvez, não fosse tão ruim assim. Talvez ninguém visse. Talvez não se espalhasse. Mas seu celular vibrou. 1 vez. 2. 3. O peito apertou. Não queria olhar. Não queria saber. Mas as mãos agiram por conta própria, mergulhando na bolsa, puxando o aparelho. E quando viu a tela, o mundo desabou. Mensagens. Muitas. De conhecidos. De familiares. De pessoas com quem não falava há anos. Todas com variações da mesma pergunta. Patrícia, é você nesse vídeo? Diz que não é real. Meu Deus, o que foi que você fez? O coração dela batia tão forte que abafava até o som da cabine. Tremendo, ela abriu o navegador e tocou em Twitter. A tela carregou em 1 segundo. O nome dela já estava nos Trending Topics. O vídeo tinha sido postado a menos de 5 minutos. Já havia passado de 20.000 visualizações. E os comentários não paravam. Ela leu os primeiros, com a visão embaçada. O karma chegou na hora certa. Essa senhora achou mesmo que ia sair impune. Espero que ela curta o cancelamento que vem aí. A respiração travou. O mundo de Patrícia não estava apenas desmoronando, ele estava em chamas. E pela primeira vez, ela entendeu que não havia retorno. Mas o pior ainda estava por vir. Os dedos de Daniel continuavam-se movendo, leves, sobre o teclado do laptop. Se ele sabia do vídeo, não demonstrava. Não parecia incomodado. E isso, de algum jeito, tornava tudo ainda pior. O celular de Patrícia vibrou de novo. Ela se sobressaltou, olhou para baixo. Era sua irmã. Hesitou. Depois, com um dedo trêmulo, apertou em recusar. Ela não estava pronta. Não para aquela conversa. Na verdade, não estava pronta para nada disso. O avião ainda mal havia decolado, e seu mundo já estava desmoronando. Ela soltou o ar com força, tentando manter a calma. Precisava de um plano. Uma saída. Talvez pedir desculpas. Não, isso só inflamaria mais ainda. Ignorar. Fingir que não viu o vídeo. Pior ainda. Sua mente girava em círculos, pensamentos colidindo, tudo em espiral. E então, a voz do piloto surgiu no alto-falante. Senhoras e senhores, iniciamos nossa descida para Washington, D.C. O horário local é 5h43 da tarde. Por favor, certifiquem-se de que os cintos estão afivelados enquanto nos preparamos para o pouso. O coração de Patrícia afundou. Pouso. Ela estava tão absorvida no caos dentro do avião, que havia se esquecido do que a esperava fora dele. Com a mão trêmula, atualizou o vídeo mais uma vez. 97.000 visualizações. Seu nome nos assuntos mais comentados. As mãos tremiam enquanto guardava o celular às pressas na bolsa. Queria-se convencer de que ainda dava tempo. Que talvez, não fosse tão ruim quanto parecia. Ainda havia uma faísca de esperança em seu peito, até ela ver o noticiário. Assim que as portas do avião se abriram, Patrícia praticamente disparou para fora. Ignorou os olhares de canto, os risos abafados, os julgamentos silenciosos que pareciam encher o ar como fumaça espessa. Ela só queria sair dali. Rápido. Mas ao entrar no saguão do Aeroporto Nacional Reagan, seu coração quase parou. Perto da esteira de bagagens, havia uma pequena multidão. Não era uma grande imprensa ainda, mas já era gente demais. Uma repórter com blazer azul marinho segurava um microfone, lendo algo no celular,
enquanto um cinegrafista apontava a câmera. O vídeo viral mostra uma mulher, ainda não identificada, tentando remover um agente do FBI da primeira classe por se sentir desconfortável. A gravação já ultrapassou 1 milhão de visualizações em poucas horas. Patrícia parou de respirar. 1 milhão! Isso era impossível. Virou a cabeça rapidamente, torcendo para que ninguém tivesse a visto. Mas era tarde demais. Uma das repórteres a encarou, os olhos se acendendo. Espera aí. É ela. Patrícia girou nos calcanhares, o pânico explodindo dentro do peito. Ela não podia ser vista daquele jeito. Começou a correr. Os saltos estalavam alto contra o chão de azulejo. Precisava sair dali agora. O celular vibrava loucamente dentro da bolsa. Mensagens. Chamadas. Alertas. Não dava para fugir mais. Desviou bruscamente de um grupo de passageiros, os olhos lacrimejando, as mãos úmidas. Mal alcançou o meio-fio quando ouviu atrás de si. Sra. Langford, tem algo a dizer sobre o vídeo? Ela estremeceu. Não sabia nem que seu nome já havia sido divulgado. Um táxi parou ao lado. Ela praticamente se jogou no banco de trás. Vai. Agora. Ordenou, quase sem voz. O motorista ergueu uma sobrancelha, mas acelerou sem dizer nada. Patrícia apertou as têmporas com as 2 mãos, os olhos fechados com força. 1 milhão de visualizações. O estômago embrulhado. Ela havia passado a vida construindo uma reputação impecável, cuidando da própria imagem, sendo respeitada, e em uma única tarde, tudo tinha sido destruído. O celular vibrou novamente. Um número desconhecido. Ela encarou a tela. O coração disparado. Atendeu no último segundo. Alô? Do outro lado, silêncio. Depois, uma voz séria, fria. Sra. Langford, aqui é James Rollins, presidente da Fundação Marston. Imagino que esteja ciente da situação. A boca de Patrícia secou. Ela fazia parte do conselho da Fundação há anos, uma entidade conhecida pelo seu compromisso com a inclusão, ética e liderança progressista. E ela já sabia o que aquela ligação significava. James, eu. Vamos precisar que a senhora renuncie imediatamente, ele cortou, seco. Patrícia ficou estática. Não era um pedido. Era uma ordem. O sangue batia alto nos ouvidos. Mas isso está sendo tirado do contexto. O conselho discorda. O tom dele era final. Sem espaço para debate. Emitiremos um comunicado público até amanhã. Esperamos sua carta de renúncia até lá. Bip. Ele desligou. Patrícia baixou o celular, atonita. Sua carreira tinha acabado. Sua reputação estava arruinada. E o pior, ninguém queria ouvir seu lado da história. Eles viram o vídeo. E o vídeo era o suficiente. Ela soltou um suspiro trêmulo. Não havia controle. Aquilo não era algo que estavam fazendo com ela. Era algo que ela tinha feito consigo mesma. E agora, teria que viver com isso. Enquanto isso, Daniel Stokes. Provavelmente já estava em uma reunião. Tranquilo. Focado. Porque para ele, isso foi só mais uma terça-feira.